Hoje estou recebendo aqui com muito prazer o professor Ronaldo Lobão, que é antropólogo, professor do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito e de 2 programas de pós-graduação, um em Sociologia e Direito e o outro Direito, Instituições e Negócios da Universidade Federal Fluminense. Vou conversar com ele sobre o tema temporalidades. Que dia é hoje? E para começar esse bate-papo, eu vou passar por uma pergunta, talvez não é bem capciosa, mas é o básico do básico aqui dessa conversa. Muito tem se falado, professor, da noção de espacialização, as noções de espacialização e temporalização, como se não houvesse um espaço homogêneo, uma temporalidade homogênea, né? Como a gente aprendeu numa certa escola moderna de matriz cartesiana e outros autores ao longo dessa tradição. Mas, justamente por isso, o espaço e o tempo eles são ressignificados. No momento da quarentena, que é esse que a gente está vivendo, numa pandemia da Covid-19, quais são as temporalizações e as espacializações mais evidentes? Bom dia, Alexandre. É um prazer estar conversando com você. Aceitar o convite da Escola Judicial do TRT-RJ é sempre um desafio, né? Agradeço muito sempre os convites, é claro, mas é um desafio exatamente por conta de um público, né, teoricamente, né, bastante bem informado, mas, ao mesmo tempo, por conta de uma série de relações vinculadas à prática profissional, eu tenho alguma dificuldade de comunicação, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai tentar apresentar alguns pontos de vista, talvez um pouco diferentes do que se normalmente espera, um pouco na direção do que você acabou de falar, dessas ressignificações que são necessárias serem feitas em relação, principalmente, a essas 2 dimensões tão herméticas quanto tempo e espaço. A ideia de que esse momento da quarentena eu tenho que começar fazendo algumas observações que são necessárias para pensar um pouco o meu ponto de vista, para conhecer um pouco o meu lugar de fala. Eu, como cientista social, eu tenho a necessidade de um certo distanciamento temporal para pensar sobre determinados processos de forma adequada. E é claro que, imerso no processo, né, de quarentena, no processo de distanciamento social da pandemia, eu tenho alguma dificuldade de falar sobre ela, de pensar sobre ela, então eu vou tentar fazer algumas estratégias alternativas com relação a isso. E, por outro lado, como antropólogo, eu sempre gosto, eu preciso da experiência empírica, do olhar, eu preciso interagir com as pessoas para ouvir, dentro daquela linha que o professor Roberto Cardoso de Oliveira falou, do trabalho do antropólogo, o olhar, ouvir e, finalmente, o escrever, como atos cognitivos. Esses atos cognitivos eles se diferenciam, né, dos órgãos do sentido, né? O olhar que a gente está falando aqui não é a mesma coisa que o ver, né? O ver é a capacidade, né, da minha retina receber impulsos ópticos, informar o cérebro. O olhar dá sentido àquilo que eu estou vendo, né? A mesma coisa a gente pode pensar em relação ao escutar, que é a capacidade do meu aparelho auditivo ouvir, né, registrar as ondas sonoras, mas o ouvir é dar sentido àquilo que o meu aparelho auditivo está escutando. Então, eu acho que em isolamento social a gente tem problemas sérios de poder ouvir e olhar, né, o que a gente poderia estar pensando em termos de pandemia. Mas eu acho que, atendendo um pouco ao desafio de pensar, né, o espaço e tempo durante o período da quarentena, eu tenho algumas questões que eu vou colocar, né, de pensar exatamente de fazer uma certa ressignificação ou rearranjo, né, voltado ou pensando um pouco em relação à questão das relações de trabalho, ou um pouco de todo esse ambiente que está se falando em relação ao novo normal, e principalmente a relação à ideia do teletrabalho, do trabalho em casa, do trabalho doméstico, trabalho à distância e essas outras relações que tem a ver muito com o tempo e com o espaço, né? A gente está trabalhando. Eu posso retornar um pouco para pensar, junto com você, a ideia dos conceitos de tempo e do espaço, né? Independente de uma visão cartesiana, exatamente pensando que essa ressignificação não é assim tão simples, né? Eu sempre que trabalho com a ideia de tempo, eu gosto de voltar um pouco a Santo Agostinho, que teria registrado uma seguinte confissão, né, sobre o tempo. Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se me perguntam e quero explicar, não sei mais nada. Então, ou seja, o tempo seria um desses conceitos que a gente percebe, a gente sente, a gente olha para o relógio, mas se alguém perguntar o que é o tempo, eu não saberia dizer exatamente o que é o tempo e o que ele está mudando agora. O Immanuel Kant, né, o filósofo alemão, ele resolveu um pouco esse dilema, né, de uma forma bastante simples. Ele colocou tempo e espaço como categorias inatas do pensamento,
E aí, bom, não precisariam de definição. Então, eu não tenho que pensar se é a forma como eu penso, é a forma, são as categorias inatas da razão. Então, ele simplificou um pouco a questão, mas eu acho que isso não resolve para a gente observar os fenômenos da pandemia, os fenômenos do isolamento social, os efeitos que a gente pode pensar que esse momento está tendo sobre o nosso trabalho, sobre a nossa forma de viver. E aí eu tenho um socorro de um geógrafo sino-americano, Yin-Fu Tuan, que ele sugeriu algumas ideias interessantes para a gente conhecer o tempo e o espaço. Ele propôs que a percepção do tempo, né, nos seria informada por alterações ou por mudanças no nosso estado interior. O que ele quis dizer? Quer dizer, quando eu mudo de alegre para triste, quando eu tenho fome, eu sacio a minha fome, quando eu tenho sede, eu sacio a minha sede, quando eu tenho um processo de atenção, quando eu tenho medo e eu relaxo. Essas mudanças de estado corresponderiam à forma íntima da gente poder perceber o tempo. Então, é evidentemente que os nossos órgãos do sentido fazem parte importante dessa percepção sobre o tempo, e eu acho que isso é uma ideia interessante. É claro que na sociedade que a gente vive, o relógio ele facilita essa percepção de tempo, né? Eu sei que horas eu comecei a falar aqui, o início da conversa eu estava um pouco tenso, agora eu estou um pouco mais relaxado. Essas mudanças de estado, de ânimo, me dão uma sensação de tempo. Eu posso não medir o tempo exatamente, mas eu tenho uma ideia de tempo. Estou vivendo uma experiência e essas mudanças são interessantes. É claro que se eu estou mais alegre, se eu estou mais feliz, às vezes o tempo passa mais rápido, se eu estou muito tenso, o tempo demora a passar. Então, não é o tempo do relógio que eu estou falando. Eu estou falando da percepção sobre o tempo, aquela como a gente tem dentro dessas percepções que o Tuan sugere de mudança de estado. Ele também sugere que o espaço, né, nos é informado também pelos órgãos do sentido. Se a gente observar uma criança, quer dizer, eu tive 2 filhos e pude observar eles, né, crescendo, e uma coisa que era muito óbvia é que a dimensão espacial, a percepção do espaço, a criança começa a ter exatamente em função dos órgãos do sentido. É o fato dele procurar olhar as coisas, ele procurar tocar nas coisas, eventualmente ele procurar sentir, né, as coisas, sentir o cheiro das coisas. Então, exatamente essa medição da distância, né, é feita de uma maneira muito clara em função dos órgãos do sentido, ou seja, essa sensação do movimento, nós nos movimentamos, ela se dá, então, numa conjugação entre a percepção do tempo, né, a mudança do estado do que eu tenho quando eu me movimento, quando eu saio de casa, quando eu vou para a rua, essa percepção, então, do espaço e o tempo de percurso fazem com que eu tenha, então, essa experiência do espaço ligado a essas dimensões cognitivas. É claro, então, que a física diz alguma coisa um pouco semelhante, né? Se eu quiser calcular a velocidade, eu faço uma relação entre o espaço percorrido numa dada unidade de tempo. Então, se eu fizer o contrário, né, para poder tentar encontrar o espaço, eu vou poder, então, ter tempo, né, e espaço ou velocidade, eu vou ter tempo e espaço colocados dessa maneira. Então, a ideia que a gente está pensando é que, de uma maneira muito clara, pelo menos para mim, que estou razoavelmente isolado, né, estou cumprindo um pouco, né, as recomendações, né, da ciência em relação a isso, eu estou muito imóvel, né? Ou seja, eu estou em casa, né, quer dizer, eu cuido das coisas da casa, eu não saio muito para a rua, mas evidentemente, então, eu tenho as percepções de tempo e espaço, né, bastante complicadas, né, em relação à maneira que eu tenho até agora. Então, o que eu poderia pensar, só para a gente bater um pouco esse bate-papo inicial, é que nesse momento de pandemia, né, essa ressignificação das percepções de tempo e espaço estão muito, ou estão, digamos, intensamente modificadas, o que claramente vai colocar uma série de problemas mais para adiante, como a gente for desenvolver na conversa. Então, eu tenho uma restrição muito grande, e vou reiterar isso várias vezes nessa nossa conversa, algo em falar do novo normal, né? Eu posso até aceitar a novidade, mas eu realmente me reputo muito contrário à ideia de normal, né? Eu diria que não tem nada de normal nessas relações, nessas temporalidades, nesse momento de pandemia. Exatamente pelo fato de que essas temporalidades, essas espacialidades, elas não mais se reduzem a uma espécie de horizonte homogeneizador, entra aí, como você acabou de colocar, certas formas de percepção que estão relacionadas com elementos culturais, elementos até gramaticais, né? A gente percebe à luz de uma gramática muito específica, e são percepções de inúmeras, né, de inúmeras matrizes. Como é que fica a questão afetiva em meio ao isolamento social, a distanciamento da atualidade?
como é que isso implica para as percepções afetivas, as temporalidades afetivas, as espacializações afetivas? Bom, Alexandre, eu vou fazer de novo um pedido, né, um recurso ao Tuan para ajudar e para um pouco reforçar a linha de argumento que eu estou seguindo. Né? O Tuan, além de definir um pouco ou colocar um papel importante nos órgãos dos sentidos, né, nos nossos atos cognitivos, em relação a essa percepção do tempo e do espaço, ele também sugere uma outra ideia, que é a perspectiva que a experiência, ou seja, a forma como a gente vive os espaços, tem a capacidade de ressignificá-los em lugares. Né? Então, ele sugere duas categorias que são boas para a gente pensar. Um espaço, ele seria razoavelmente indefinido, ele poderia ser um espaço de liberdade, de amplitudes. Né? O espaço ele tem uma série de características que a gente pode imaginar que não são necessariamente os espaços das nossas experiências mais intensas. Ele usa, então, a ideia de lugar para pensar exatamente esta oposição a essa categoria espaço, que seriam exatamente aqueles lugares ou aqueles espaços onde a gente tem efetivamente uma experiência e, portanto, por essas relações de afetividade, de experimentação, de convivência, que então a gente consegue transformar um espaço num lugar. Então, essa ideia é uma ideia que eu acho interessante para a gente poder pedir socorro a um outro pensador, um antropólogo, o professor Roberto da Mata, que ele traz umas categorias interessantes entre a ideia da casa e a rua. Né? Ou seja, o professor da Mata tem exatamente a dimensão da casa ser um espaço, né, digamos, da sociabilidade afetiva, né? É o espaço da segurança, é o espaço onde a gente pode mais ou menos se desarmar e, de alguma maneira, essa ideia do espaço da casa é o espaço onde eu posso exercer a minha individualidade, digamos, em sua plenitude. Por outro lado, quer dizer, esse espaço da casa, então vamos imaginar este lugar da casa, para somar um pouco a ideia dos nossos dois pensadores, eu tenho ela a oposição a rua, então, enquanto espaço. Então, na rua, ao me dirigir a esse novo lugar, a esse novo espaço, eu tenho que, de alguma maneira, seguir uma série de regras. Né? Ou seja, eu tenho que me comportar de acordo com, não da forma como eu sou, mas da forma como eu devo me comportar. Então, de alguma maneira, a categoria da pessoa, ou seja, aquela que tem uma série de pré-requisitos, uma série de papéis definidos, estaria associado à ideia, então, da pessoa na rua, o indivíduo na casa. Então, a ideia dos afetos passam a funcionar dessa forma, separando indivíduos e pessoas, casa e rua, né, para a gente poder, espaços e lugares. O que acontecia antes do processo da pandemia, né? Eu poderia ter a ideia de que eu, ao sair do meu espaço de segurança, eu sair do meu lugar da casa, e ir para a rua, eu tenho uma série de estratégias, por conta exatamente da ideia da experiência, que é transformar esses lugares, que até então me são desconhecidos, não são experimentados, em espaços, em lugares. Então, vamos imaginar o trabalho. Né? O trabalho é algo que quando eu começo um emprego novo, quando eu vou trabalhar num determinado lugar, eu saio do meu lugar de segurança e vou até este outro espaço, que é o meu trabalho, e aos poucos, com o tempo, eu vou, por conta da experiência, transformando esse espaço profissional num lugar. Eu não sei, pelo menos eu particularmente sinto muita falta do meu escritório, do meu grupo de pesquisa, do meu laboratório na universidade, e que é claramente um espaço que, quando eu cheguei lá a primeira vez, ele me era absolutamente indistinto, eu não tinha nenhuma referência afetiva àquele lugar, e com o tempo, com os encontros, com os episódios, com as emoções, com as brigas, ou seja, esse outro espaço também foi considerado um lugar, ou seja, eu saí da minha casa e tenho um outro lugar, que é o meu lugar do trabalho. Porém, de alguma maneira, esse eu que estou em casa não é o mesmo eu que está no trabalho. O trabalho já me é um lugar, a casa me é um lugar, mas eu não sou o mesmo. Né? Eu tenho identidades diferentes, as formas afetivas de me relacionar, as formas de sociabilidade de me relacionar são bastante diferentes, então eu posso transformar diferentes lugares em diferentes identidades na minha relação pessoal, na minha experiência pessoal. Então, eu tenho certeza de que eu, ao sair de casa para ir trabalhar, eu tenho um processo de construção, ou de reconstrução, ou de rememorização dessas outras relações e certamente eu me comporto de uma maneira diferente no local de trabalho do que eu me comporto em casa. Só para fazer uma certa confissão, eu posso imaginar que, quando eu estava me preparando para a nossa conversa, eu fiquei tentando me lembrar quantas relações afetivas, quantas namoradas, quantas esposas eu tive que eu não conheci no ambiente profissional. E eu cheguei só à primeira.
né? Eu já estou no segundo casamento, quer dizer, eu tive, evidentemente, algumas namoradas antes dessas relações mais estáveis, e eu posso dizer que, de uma maneira, todas elas eu conheci dentro de uma relação profissional. E então, eu fico pensando, né, o quanto é diferente essa forma de você expor o seu eu, né, no ambiente de trabalho, do que você expor o seu eu depois no ambiente doméstico. E o que acontece, então, quando a gente está só exclusivamente fechado nesse isolamento social, tendo contato com o mundo através desse ambiente virtual, através do smartphone, celular, internet, etc. e tal, como é que eu posso reproduzir um pouco essa gama de emoções variadas que essas minhas experiências, tanto no espaço doméstico quanto no espaço da rua, me produziam? Eu só consigo reproduzir essas sensações, essas emoções, essa alteração de estados de espírito, essas afetividades, se eu conseguir rememorar experiências pretéritas e poder atualizá-las no momento do que eu olho aqui para a minha telinha, né? Por exemplo, se eu assisto um show musical, vamos imaginar um show de rock, eu não sei você, mas eu gosto muito do Led Zeppelin, né? Eu só consigo imaginar, só tem sentido eu ver um show do Led Zeppelin no YouTube se eu conseguir me rememorar das minhas emoções que eu sentia em shows de rock quando eu frequentava o show de rock, quando eu podia ir assistir. Essas afetividades ou essas emoções que eu consigo rememorar quando eu assisto uma imagem no YouTube ou alguma outra fonte, é fundamental eu ter essa imagem nova. Mesmo se quando eu ia ao cinema, a ideia do escuro do cinema, a ideia do foco só na tela, era fundamental para eu poder ter as emoções que o cineasta, o diretor do filme, estava querendo que eu fizesse. Eu sempre fico me perguntando o que está acontecendo quando a gente está olhando no meu ambiente doméstico com essas informações todas para uma tela e eu não consigo projetar as sensações daquela imagem que eu tenho, não ter memória daquela imagem afetiva. Eu acho isso muito ruim. E o que é um complicador? Eu não vou expandir novas experiências afetivas, eu não vou expandir novas experiências emocionais. Eu só vou poder reproduzir as experiências emocionais que eu já tiver tido no passado. E isso eu acho que vai produzir um congelamento das emoções e das afetividades bastante indesejável. Por isso, volto a reiterar o meu desagrado com a ideia do novo normal. Eu realmente espero que esse normal não seja, o novo não seja esse normal de hoje e que a gente possa pensar em outras coisas. Isso fantástica essas colocações, porque a gente que está dando muita aula aqui nessa tela, a gente vê que, para usar uma expressão que está uma certa moda intelectual, há uma precarização, mas nessa é uma precarização afetiva, né? Uma precarização, porque eu posso atender agora, dependendo, por exemplo, no Zoom, você tem a possibilidade de atender aqui centenas de pessoas. E tem cursos agora virtuais de especialização, você tem centenas mesmo de pessoas, né? Já chegou ao ponto de ter milhares numa turma, numa PUC, não sei se no Rio Grande do Sul, tem um curso desse aí que atendeu mais de 1.000 pessoas. Entretanto, a gente não consegue ter o olho no olho, como a gente tem o olho no olho quando está em carne e osso, né? Isso faz realmente toda a diferença. Daí vem a terceira questão que eu acho um desdobramento, talvez, disso que a gente está discutindo. Com muitas aspas, eu concordo com o senhor, muitas aspas nesse novo normal. Não sei qual é a novidade, não sei se há grandeza nessas novidades, sobretudo ligadas às temporalidades, espacializações, mas diante dessa nova situação, dessa situação atual, quais implicações que ela produz para as identidades pessoais e coletivas, sobretudo? Por exemplo, nós vimos aqui algumas manifestações pró-governo e contra o governo, né, acontecendo aos domingos. E a gente via o problema que há nas manifestações coletivas. Então, até os atos democráticos começaram agora, por exemplo, com um panelaço, né? Todo jornal nacional tinha um panelaço no início da quarentena. Então, até a mobilidade das formas democráticas coletivas de manifestação, a gente vê que há um emperramento. Então, como é que o senhor vê as implicações dessa nova situação, essa pseudo-nova normalidade, será que pode ser chamada assim, para as identidades pessoais e coletivas? A gente está mais ou menos se aproximando da ideia de que esse novo não é novo, não é nem normal.
a gente tem que começar a perguntar por que a gente está aceitando tanto, né, durante tanto tempo. Por exemplo, eu imagino que eu estou com 8 turmas diferentes, né? Ou seja, a gente está aceitando até uma carga de trabalho maior do que talvez a gente aceitaria se tivesse nesse outro modelo presencial. Essa ideia de que não é ensino à distância, ensino remoto, a UF adotou essa nomenclatura, mas não também está muito claro o que é ensino remoto, né? Quer dizer, a gente tem uma série de problemas. Falam que alguns professores estão exigindo que os alunos fiquem com câmera ligada para verificar a presença, alunos que cobravam, professores que cobravam presença, mas há alunos que não têm câmera, então como é que você vai fazer esse tipo de aferição? Ou seja, esse normal está muito distante de ser o normal, né? Ele é uma imposição, e eu acredito que a gente esteja aceitando essa imposição com tanta passividade, por conta de que há uma ameaça maior. Então, quando há uma ameaça maior, quando há um inimigo maior, as alianças, né, são outras. Né? A gente, às vezes, até se alia com inimigos ou com pessoas estranhas porque tem um inimigo maior e você quer somar forças para resistir ao inimigo. E eu acho que essa imagem do vírus faz isso, aciona esse dispositivo. Né? Bom, há um vírus, né, é um vírus que está matando, né, quase 150 mil pessoas, é um vírus que a gente não sabe como pode contrair ou não pode contrair, diferente de outros vírus que também mataram muitas pessoas, como foi a ideia do vírus da AIDS, ou seja, a gente então tinha uma ideia, bom, havendo a proteção para o ato sexual, ou seja, a gente conseguiu imaginar como se proteger e não precisou ficar trancado dentro de casa. Esse vírus não, esse vírus nós não sabemos como se proteger, então, portanto, a gente tem que fazer uma série de opções, esses inimigos estão aí. E eu vou pensar um pouco nessa dimensão que você sugeriu, que eu acho que ela tem uma dimensão, digamos, mais macro, né? Você mencionou todos esses processos das manifestações na rua, que hoje em dia não estão permitidas, mas eu vou tentar trazer a nossa observação, o nosso olhar para pensar um pouco nessas identidades pessoais e coletivas, ainda para essas esferas que eu estou usando, esse exemplo da rua e da casa, né, como é que fica, e também tentando associar um pouco a ideia do mundo do trabalho. De novo, eu estou voltando a essa imagem que quando eu estou em casa, né, a pessoa, eu me relaciono com a minha família, né, eu me relaciono com a minha companheira, eu me relaciono com meus filhos, eu tenho alguns padrões de comportamento que são perfeitamente identificáveis, talvez não por mim, mas se perguntar para minha esposa, ela vai dizer exatamente como eu me comporto dentro de casa. Eu posso ser afetivo, eu posso ser controlador, eu posso ser bagunceiro, eu posso ser egoísta. Essa minha identidade nessas relações familiares, ela foi construída com base nas minhas outras relações familiares, né, com meus pais, com minhas mães, com outras experiências afetivas. Ou seja, eu tenho uma relação, eu tenho uma forma de me comportar, basicamente, que compõe aquilo que eu sou dentro de casa. Se a gente pensar esse outro universo da rua, ou esse universo do trabalho, esse trabalhador, quando eu vou trabalhar, seja como professor e outras atividades que eu já desempenhei na minha vida, eu me comportei em conformidade com aquilo que era esperado. Né? Ou seja, se eu era um analista de sistemas, espera-se do analista de sistemas determinado tipo de conhecimento, determinado tipo de comportamento, e esse conhecimento e essa forma de se comportar, essa forma de agir, ela me foi ensinada fora desse ambiente familiar. Eu claramente aprendi a ser um analista de sistemas, hoje eu sou um professor, bom, eu já fui um sindicalista, bom, eu já fui um monte de coisas na vida, mas de qualquer forma, esse aprendizado todo se deu neste ambiente profissional. Ou numa universidade, que eu aprendi um pouco a teoria, mas evidentemente eu não estava nesse meu ambiente doméstico. Essas minhas identidades, essas minhas afetividades que foram construídas no ambiente da casa, não estavam presentes ou não eram as afetividades, os comportamentos, as identidades esperadas na rua. Eu não aprendi antropologia em casa, eu não aprendi a ser professor em casa, eu não aprendi a pesquisar em casa, eu aprendi neste outro ambiente que eu estou chamando da rua, então, do local de trabalho. O trabalhador moderno, né, se a gente voltar um pouco para trás, principalmente na história brasileira, ou na história desse trabalhador assalariado, ele tem uma história riquíssima. Né? A gente sabe que as primeiras grandes fábricas, os primeiros grandes empregadores que aconteceram, principalmente na cidade, eles faziam questão de ter os seus trabalhadores perto dos locais de trabalho. A vida era toda feita em função do trabalho. A fábrica, a moradia, o casamento, a escola. Então, eram grandes aglomerados onde você se locomovia muitíssimo pouco. Com o tempo, essa ideia foi sendo substituída, a gente foi se afastando cada vez mais do local de trabalho. Se a gente imaginar as cidades americanas, né, os suburbs, né, se morava num lugar e se trabalhava no outro, e surge, então, um outro espaço, né, que, digamos, intersticial entre a casa e o trabalho, que é o deslocamento, né? Ou seja, que é
essa rua, né, vamos chamar assim. Eu tenho a casa, o trabalho, eu tenho uma rua. Eu, né, na melhor das hipóteses, eu moro a 15 quilômetros, eu acho que ainda sou feliz, eu moro a 15 quilômetros de onde eu trabalho. Eu posso até, eventualmente, ir de bicicleta, eu posso ir de ônibus, eu posso ir de carro, mas eu saio de casa, seja o pai de família, o companheiro, o sujeito que cuida das coisas, que gosta de fazer um artesanato, e vou, então, me construindo enquanto professor, o pesquisador, o antropólogo, aquele que vai dar aula, até chegar à faculdade. Eu sou feliz de poder fazer isso, bom, né? Eu era feliz e não sabia que eu podia fazer isso, né, ao longo desses 15 quilômetros de deslocamento entre a casa e o trabalho. Bom, essa é uma situação, mas existem outras situações que eu acho que a gente pode pensar para fazer uma comparação. Quer dizer, vamos imaginar o TRT, RJ, há uns 2 ou 3 anos, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, fez um estudo interessante que era a ideia do trabalho subalterno, né? Alguns juízes foram enfrentar situações de trabalho que eles chamaram de subalternos, mas eu não vou falar dos juízes, eu vou falar, então, dos trabalhadores subalternos mesmo do TRT, quer dizer, o que acontece com eles, né? Eles moram em casas, eles também são maridos ou são esposas, são companheiros, companheiras, são pais, são pessoas que na sua casa são grandes imagens, são figuras, são líderes, né? São referência, né? São pessoas, são provedores, são pessoas importantes do ponto de vista das relações familiares, mas eles saem de casa, em geral trabalham, moram a uma distância maior do que os meus 15 quilômetros em relação ao seu local de trabalho. Então sai uma pessoa que é uma referência, que é o provedor da casa, que é o chefe de família, que é o pai amoroso, que é a imagem que o filho tem de que é ser no futuro, faz um trajeto até o trabalho e chega lá, ele tem uma posição subalterna. Ele não vai ser ouvido, ele não vai ter nenhuma autonomia sobre o que ele tem que fazer, ele tem que limpar tantas salas, ele tem que limpar tantos andares, ele tem que recolher o lixo, ele tem que fazer uma série de funções, e ele sequer muitas vezes fala, e quando ele fala alguma coisa é sempre de uma forma subserviente. No final do dia, o que acontece? Esse mesmo trabalhador subalterno, ele vai e faz o percurso de volta e chega na sua casa. Quem que chegou em casa? O trabalhador subalterno, né, do emprego, ou o pai de família, o chefe, o provedor, né, o líder, o indivíduo que é admirado por todos. Então, claramente, quem chegou em casa, de novo, foi esse grande figura, que é o pai, que é a mãe, que é a pessoa que provê. É um pouco a ideia do ritual. Eu gosto de pensar a ideia do ritual. Quer dizer, esse ritual faz uma mágica, né? Ele transforma as identidades, né? Ou seja, a identidade que você tem na sua casa, quer dizer, é uma identidade que precisa ser ressignificada para você chegar no trabalho, e, de alguma forma, você, ao sair do trabalho para chegar em casa, você vai ressignificar essa identidade do trabalhador para a identidade que você tem dentro de casa. Isso vale tanto para mim, enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto profissional de nível superior, como vale também para o profissional subalterno. Certamente isso vale para os magistrados que saem de casa de uma determinada maneira e chegam em casa e chegam no trabalho com outra maneira. Ou seja, há uma determinada mágica ou há momentos rituais que são importantes nesse trajeto. Mas o que está acontecendo agora, nesse momento de isolamento social, de pandemia, de quarentena? Eu não tenho esse ritual, né? Eu estou aqui no meu quarto, eu passo para a saleta e estou no meu computador, eu venho da aula. Quer dizer, o distanciamento que eu tenho entre eu, né, marido, né, quer dizer, chefe de família, cuidador da casa, artesão, né, para o professor, nenhum. Eu simplesmente troco, alguém me chama, eu saio, cachorro, gato, periquito, ou seja, eu perdi esses momentos de construção ritual dessas identidades. Essas identidades elas estão coladas uma na outra, temporal e espacialmente, e eu não tenho mais o ritual de construção. Eu confesso que eu não tenho certeza se a minha performance enquanto professor nessas aulas remotas, se ela sequer se compara com essa performance que eu teria numa aula convencional, não em função só desse mecanismo, por função da construção dessa outra identidade. Ou seja, eu estou em casa, eu vou ter que atender coisas, daqui a pouco eu vou ter que fazer comida, daqui a pouco eu tenho que cuidar das coisas, e eu não estou exatamente construindo essa outra identidade profissional que a gente estava falando. De novo, eu volto a esperar que pela ausência, né, desse ritual, eu espero certamente que esse momento anormal, né, e não normal, ele seja realmente fugaz para a gente poder construir de novo esses lugares e navegar e se movimentar por esses lugares com essas identidades coletivas melhor definidas e que a gente possa ter, eventualmente, um proveito melhor da vida e dessas possibilidades que a identidade ou que as identidades plurais permitem que a gente tenha. Muito obrigado, professor. Pô, muita informação, hein?
muita coisa para ser refletida. Eu vou, para terminar, realizar duas perguntas em uma. Certamente a gente teria que escrever uns 3 livros para dar conta do que vem aí, mas essas perguntas, talvez o senhor possa nos acenar algumas possibilidades interessantes, sem querer ser futurista nem ter bola de cristal. A primeira questão, né, dentro dessa nova situação complexa, sofrida para muita gente, sobretudo por penúrias econômicas, coisas do gênero, há algumas pessoas que estão destacando alguns elementos que seriam interessantes de serem perpetuados pós-pandemia. Vamos colocar de novo as aspas. Nesse novo normal, esse pseudo novo normal, alguns elementos surgem que talvez possam ser perpetuados para depois. Se há algum elemento, qual seria ou quais seriam? E mais, que conquistas importantes podem ser vistas e também perpetuadas no âmbito das relações de trabalho? Bom, Alexandre, eu acho que a essa altura, né, da nossa conversa já deve ter ficado muito claro que eu sou muito cético em relação a essa dimensão de pontos positivos que o momento atual está nos colocando e que a gente deva tentar perpetuar, né, evidentemente, numa nova relação novo normal. Mas eu gosto sempre de ser muito otimista, né, do ponto de vista das minhas propostas, nas inquietações, não sendo sempre negativo, né? Eu acho que esse período todo está sugerindo a gente não só ampliar um pouco, como você disse, refletir mais sobre esses contos, essas histórias todas, né? Esses momentos que a gente está fazendo, essas práticas que a gente está tendo, esses desafios que a gente tem colocado na nossa frente, mas pensar algumas coisas que podem ser pauta para a gente colocar, né, quando as atividades forem retomadas ao normal e etc. E tal. Eu vou dar um outro exemplo pessoal, né, para poder situar um pouco mais a minha linha dessa resposta nessas questões que você trouxe. Eu trabalhei durante algum tempo numa usina siderúrgica, né, e exatamente ela ficava situada a cerca de 2 horas de trabalho, 2 horas de deslocamento, né, da zona sul do Rio de Janeiro, eram mais de 50 quilômetros, e lá eu fazia a gestão, era gerente de projetos de engenharia, um setor da empresa que cuidava da melhoria e manutenção da siderúrgica. Esse setor de engenharia, então, tinha várias áreas chefiadas por engenheiros, como a aciaria, tefilaria, de acordo com elétrica, hidráulica, e havia um chefe em particular da área mais, então, nevrálgica da empresa, que era a aciaria, que cuidava do forno, que produzia o aço. Se algum problema acontecesse nessa área, toda a outra linha de produção estaria comprometida. Esse chefe era uma pessoa muito seca, muito ríspida. Ele fazia questão o tempo todo de colocar a sua posição hierárquica. Ele não socializava praticamente com ninguém. Ele mantinha toda uma imagem de muita autoridade, né? E isso, evidentemente, ele provocava uma série de afastamentos, né, também com essa possibilidade, com essas atitudes que ele tomava. E no trajeto, tanto de ida para o trabalho quanto de volta, ele no ônibus não socializava com ninguém. A gente, uma vez brincando no ônibus, fez a conta de quanto tempo a gente passava por ano dentro do ônibus e chegamos à conclusão que 1 mês da nossa vida, a cada ano, a gente passava dentro daquele ônibus, né? Então, olha só, era 1 mês, né? Quer dizer, 30 dias inteiros dentro do deslocamento, do trabalho, e esse engenheiro não socializava com ninguém nesse tempo. Bom, isso ficou para uma marca. Passado alguns anos, eu saí da empresa, evidentemente eu soube depois que ele saiu também, encontrei-o num bar, em Ipanema, num pub, e começamos a conversar, e ele era uma outra pessoa. Ele era extremamente amigável, brincando, abraçou, riu, falou, sei lá. E aí eu comecei, evidentemente, eu não era antropólogo ainda, mas perguntar, bom, mas vem cá, você mudou, o que aconteceu e tal? Não, olha só, Ronaldo, eu me comportava na empresa como a empresa queria que eu me comportasse. Eu realmente não era assim, né? Eu sou, né, como você vê aqui, agora eu não aguentei mais cumprir o papel, né, que a empresa esperava que eu cumprisse, em função da minha posição, da posição central que eu tinha dentro do desenvolvimento da usina e tal. Agora, trabalhando em outro lugar, no mesmo setor, ninguém me cobra isso, eu sou outro, etc. e tal. Isso me manteve um pouco essa imagem de que, olha, esse ônibus, né, ele é mais importante do que a gente, né, imagina. Ele não era só um meio de transporte, né? Ele era um elemento fundamental para essa pessoa poder fazer isso, né, de uma maneira muito clara.
Momentos depois, muitos anos depois, eu conversando com o professor Lênin Pires, ele fez uma pesquisa de mestrado muito interessante com os ambulantes no trem da Central do Brasil, da Supervia. E eu conversando com ele, lendo o trabalho dele, percebi uma outra tônica, que foi o trabalho que ele fez. Ele trabalhou com os ambulantes, né? Ele observou os ambulantes, a relação dos ambulantes com as seguranças da Supervia, ou seja, ele tomou de novo a ideia do local de trabalho e, evidentemente longe da casa, ou seja, aqueles ambulantes saíam das suas casas e iam trabalhar no trem como deslocamento. Mas o que me deixou sempre interessado é exatamente os passageiros, a relação dos passageiros, aqueles que estavam, né, em deslocamento. Ou seja, como é que eles se relacionavam com as expressões que o professor Lenin sugeriu, do esculhamba, mas não esculacha. Né? Ou seja, a relação, né, dos vigilantes, dos seguranças da Supervia, era muito limitada por uma divisão muito tênue entre o que é o esculacho e o que é esculhambar. Né? Ou seja, há uma relação moral, há uma relação ética que colocava isso, mas eu sempre fiquei me perguntando o que acontecia do ponto de vista do passageiro, né, do trem. Né? Como é que ele olhava para aquelas relações? E, de novo, isso me veio muito a ideia do momento liminar, do momento ritual. Né? A teoria antropológica tem, né, a ideia do processo ritual como sendo um momento onde você, teoricamente, sai, né, do espaço mundano e vai, então, para falar num espaço ritual. Vamos imaginar que é um exemplo clássico, que é um ritual religioso. Né? Um ritual religioso, ele tem, as pessoas entram no templo, digamos, com seus pecados, com a sua forma da sua vida secular, elas ficam, aquele momento do ritual religioso, totalmente elevadas, levadas a um plano, digamos, um plano superior, a um plano religioso, a um plano idílico, e depois, então, o final do ritual religioso é, de alguma maneira, voltado para devolver as pessoas, né, para o mundo secular normalmente. Evidentemente, mais purificadas, renovadas à fé, na sua religião, etc. E tal. Então, o momento religioso, o momento de um culto religioso, ele tem exatamente essa imagem ritual. E o que a gente pode perceber, que eu acho que é exatamente a ausência desse ritual nesse momento da pandemia, e coloca uma dificuldade que eu acho para a justiça do trabalho, para as relações de trabalho no futuro. Como é que a gente vai fazer isso? Né? Porque o que a gente está vendo, o que a gente está olhando, pelo menos dentro dessa ideia que você fala, né? Alguns insights que aparecem, é que o mercado está gostando muito dessa ideia do trabalho doméstico, né? Do trabalho do home office. Né? Várias empresas já estão pensando em se desfazer, né, dos seus escritórios, nos centros comerciais, já estão completamente colocando que o trabalho vai ser o teletrabalho, que vai ser o trabalho em casa, que você não vai. Elas estão achando ótima a ideia, mas elas vão economizar vale transporte, vão economizar vale alimentação, vão economizar aluguel. O capitalismo, as empresas estão, opa, eu estou adorando esse momento e esse é a sinalização em relação ao novo normal. É o novo normal onde o lucro por parte dos empresários vai ser maior do que eles têm hoje. Mas se a gente olhar do ponto de vista do trabalhador, o ônus todo da construção dessas identidades e principalmente do tempo que ele vai ter que fazer isso, vai ficar totalmente sobre ele. Então, o que eu estou propondo, o que eu acho que é interessante, né, pensar do ponto de vista do pós-pandemia, é exatamente pensar essas duas dimensões, ou seja, ter um olhar mais atento para esse momento ritual do deslocamento, ou seja, qual é o papel que ele efetivamente exerce nas relações de trabalho, se ele pertence às relações de trabalho, ou em que momento, né, a gente pode entender que realmente o deslocamento coloca a relação de trabalho, porque se, por um lado, né, a gente vai ter a possibilidade desse tipo, né, de trabalho ser feito de forma doméstica, de forma no ambiente do lar, haverá um outro trabalho que será dispensável, não é isso? Então, se naquele exemplo daquela empresa que eu dei, do trabalho subalterno, né, que os magistrados do TRT fizeram, evidentemente, se a sede do TRT for desnecessária, vamos imaginar assim, você vai ter, na verdade, a continuidade do trabalho num determinado tipo de profissional que está vinculado ao TRT, mas você vai ter a desnecessidade do trabalho subalterno na sede do TRT. Né? Não vai precisar mais ter limpeza, não vai precisar mais ter segurança, não vai precisar ter uma série de atividades que hoje são complementares àquela atividade ou integram, né, as atividades das instituições. A universidade, por exemplo, eu trabalho, né, na Faculdade de Direito, num casarão que fica na Rua Tiradentes, além, né, evidentemente, do bibliotecário, além dos professores, dos pesquisadores, do pessoal de apoio técnico administrativo,
você tem segurança, você tem vigilante, você tem faxineiro, você tem uma série de funções que hoje em dia não estão sendo utilizadas. Hoje, a universidade já tem um conjunto de desempregados muito grande de pessoas, então, que eram acessórias. Por exemplo, o bandejão universitário, ele era feito por firmas terceirizadas e ele não funciona há um ano, praticamente, e é claro que essa mão de obra toda já foi dispensada. Então, a gente tem uma outra situação que eu acho que não está se olhando de forma adequada. Então, o primeiro foco é exatamente nesse lugar ritual, ou seja, qual é o papel dele e a sua ausência, se ele é importante para a construção da identidade profissional, eu posso imaginar, eu posso especular que haverá uma perda de qualidade no trabalho sem esse momento ritual. Ou seja, esse processo de construção, desconstrução das identidades não acontecendo vai incidir ou sobre o espaço da casa, ou seja, eu vou ficar um profissional quando eu devia ser uma pessoa, ou seja, eu vou ficar um indivíduo quando eu devia ser uma pessoa, eu devia ser o professor, o antropólogo quando eu devia ser o pai, o marido, o companheiro, o amigo, e vice-versa. Se eu for como trabalhar como o pai, o amigo, o marido no lugar do professor, também não vai funcionar. Esse é um desafio de compreender. E o outro desafio será então quem é que vai ganhar e quem é que vai perder ainda mais nesse novo normal que está se desenhando? Né? Certamente serão essas funções subalternas que a gente hoje olha, pelo menos elas integradas ao processo do mundo do trabalho, e elas ficarão exatamente apartadas do mundo do trabalho. Então, a ideia dessas aspas, digamos, de qualidade, de possibilidades, digamos, de vantagens que esse processo em relação à construção desse novo normal está produzindo, eu posso me considerar absolutamente cético. Eu acho que realmente não há nenhuma grande vantagem nesse processo, a não ser esse desejo de estudar e compreender melhor essas relações, exatamente ter como foco esse espaço ritual de construção dessas identidades. E eu acho que isso coloca, então, uma outra perspectiva para as relações de trabalho, que é saber até que ponto, né, essa construção da identidade não faz parte também do mundo do trabalho e não do mundo da casa, e que normalmente isso é colocado. Né? A jornada de trabalho começa quando eu chego do trabalho. Não, a jornada de trabalho não começa quando eu chego do trabalho, a jornada de trabalho começa exatamente quando eu começo a construir a minha identidade de profissional, isso é quando eu saio e vou entrar no caminho para casa. Eu acho que essa é um pouco a ideia que eu teria para tentar responder um pouco da vantagem, né, que se apresenta como sendo esse momento novo normal ou momento de pandemia. Professor, eu quero agradecer o privilégio da sua companhia, a fala com clareza, profundidade, o espírito crítico, que eu não vou nem comentar, porque muita coisa que o senhor estava falando, eu estava meio que entrando na onda, falando, também estou indo por aí, né? Também tenho essa pegada, assim, de, de não gostar muito dessa expressão, novo normal, os problemas, né, as cegueiras que estão implícitas no uso dessa expressão, mas de qualquer maneira eu queria agradecer o aprendizado que eu obtive, tenho certeza que os e as ouvintes devem ter a mesma sensação. Então, obrigado, professor, um privilégio estar com o senhor e espero que todos e todas tenham gostado e até a próxima para todo mundo.